Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa queridíssima Rede Amiga Espírita. Hoje estreando aqui o primeiro Evangelho do mês de agosto, dia 5 de agosto de 2025. Olha só, 5/8/25. Nos preparando aqui para uma grande festa internacional. Virão artistas mundialmente famosos. O aniversário da Estela, que é quinta-feira. Isso, vai. Vai ter show do Michael Jackson, Elvis Presley E Fred Mercury, e Freddie Mercury. é tudo do mundo É que a gente espiritual. vai dormir, né? Vamos encontrar eles lá no mundo espiritual. Eles darem os parabéns para a Estela. 46, hein, gente? Pensou, hein? Tipo metade da vida, né? Mais ou menos assim, né? Tomara que seja menos da metade, né? Tomara que a gente tenha A metade, longevidade. 46 na 92. 92 já é um preço bom. Já tá de bom tamanho, mas o ideal é chegar no 100, né? Vamos lá. Opa, tem tanta gente. Olha, você não vê o professor Rodrigues, 91 anos, lá 91. fazendo palestra pra gente. Pois é. Chegar com essa qualidade de vida aos 90, bora para mais uma década, duas. Então, com esse parabéns aqui antecipado para a Estela, que o aniversário dela é quinta-feira, então, dia 7. A gente inicia o nosso evangelho de hoje, dando um abraço em cada um de vocês e agradecendo mais uma vez pela presença. Enquanto isso, vamos ver o que a aniversariante conta para nós. E aí? Como é que é fazer 46? Bom dia, Você vai gente. descobrir quinta-feira, né? Enquanto isso, eu vou pôr a música de fundo aqui. Acredito que muitos de vocês aí já passaram essa idade, alguns estão quase, porque é difícil pessoa mais nova que... Tem gente aí mais novo de 25 aqui conosco? Escreve para nós aqui. 25 anos, imagina, a pessoa tá no corre, né? Tá no corre da batalha, da formação acadêmica, constituindo família, e então, assim, acho que a nossa idade aqui, que já tá buscando esse conteúdo da alma. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma moça lá no Eluz, a Paola, linda, 32 anos, ela começou com esse desejo de busca espiritual. Então, eu acho que é mais ou menos essa idade, né? Por aí. Então, gente, 46 é maravilhoso, né? 46 a gente tá com uma saúde boa, os filhos aí ainda dentro de casa, o negócio começa a moralmente pegar. Eu acho que quando os filhos começam a sair de casa, né? Aí fica só eu e você, eu sendo. A guerra, hein? Vai ser uma guerra daquelas, vai nada. Então, que maravilha, gente. Por muitos anos para todos aí, porque a oportunidade de estar aqui encarnado é muito grande, muito. É só aqui que você vai conseguir provar o seu valor. Lá no mundo espiritual, a gente fica assim, apertando a mão daquele inimigo, daquele que nos fez mal, daquele que nós fizemos mal, e falamos, ó, vamos fazer diferente, hein? E é aqui, ó. Não adianta lá, porque lá é tudo tão claro, sem briga material no mundo espiritual, que nós topamos tudo, topamos doença, vira irmão do inimigo. Aí quando chega aqui, é que é a prova. Então, como estamos passando os nossos dias, é que a gente vai ver se está valendo a pena cada ano da sua vida. Você está deixando para trás aí um rastro de quê? Um rastro assim, as pessoas dizem, nossa, que saudade, ou elas falam assim, vai logo. É alívio ou saudade que você deixa? E é isso aí, gente. Vamos para os bons dias. Muito obrigado pelo pessoal que lembrou, já está aí me felicitando. É uma alegria muito grande ter amigos que são envolvidos, como vocês, em busca de algo além da matéria, que é a busca do ser humano, né? O ser humano está lá dentro do espírito. Que bacana estar aí com vocês. Muito obrigado, viu? Vamos lá. E a Rosângela tá mandando parabéns atrasado para você. Aliás, adiantado para você. Olha aí, ó. Que maravilha. Longos anos com muita paz. Bora. Então, hoje é o dia de festa da Estela hoje aqui, hein? Ela me presenteia todo dia com um monte de vídeo bonito. Rosângela, um abração para ela, nossa amiga Potirendabense, né? Vamos ao nosso momento da oração? Então vamos lá. Vamos lá, então. Senhor Jesus, agradecemos esse momento que separamos do nosso dia para escutar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a boa nova, que ainda é muito novo realmente no nosso espírito. Estamos reconhecendo hoje, Senhor, as mensagens, conseguindo colocar elas no nosso dia a dia, conseguindo caminhar de uma maneira que a gente vá ferindo menos as pessoas,
criticando, julgando menos, e assim nos tornando pessoas melhores, para fazer desse mundo que é tão maravilhoso, já é tão maravilhoso, um lugar cada vez mais habitável e realmente um paraíso. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade da reencarnação e de estarmos aqui, ligados, não fisicamente, mas ligados pela melhor mensagem que a gente poderia ter no início de um dia. Gratidão a todos os irmãos aqui envolvidos, encarnados e desencarnados, e que todos possam receber as bênçãos que são jorradas aqui pelos nossos benfeitores amigos. Que sejam todos abençoados, que possamos caminhar sempre rumo a um destino que nós sabemos, que é a felicidade. Que assim seja. Sim, sim. Gente, eu trouxe um livro hoje que eu acho que eu nunca trouxe. Parece que ele é novo, Não Luciano. é isso que o Fábio deu para nós, Não, não? os do Fábio e da Michelle eu li as 2 últimas semanas. Esse é novinho, então? Novinho, não lembro quem deu para nós, não tem dedicatória. Se você está aí, nos deu. Vocês nos Eu falam. nunca ouvi falar o nome desse Então, livro. Brilhantes no Caminho, de É. Chico Xavier, por Espíritos Diversos. Eu escolhi o capítulo 3. Deixa eu ver o tanto de mensagem. Como a mensagem do Evangelho é mais curta, hoje eu vou ler o capítulo inteiro, que vale muito a pena. Do capítulo 3 do livro Brilhantes no Caminho, Chico Xavier, por Espíritos Diversos, essa mensagem é de Emmanuel. Capítulo 3, A Guerra. A guerra será um desequilíbrio determinado por Deus? Essa é uma pergunta. A resposta é de Emmanuel. Em hipótese alguma, Deus poderia ser considerado como autor de desequilíbrios quando constitui para nós outros a harmonia suprema. O flagelo da destruição representa o mais alto desequilíbrio dos homens. Constitui seus instintos ferozes, desencadeados, sua criminosa indiferença para com os poderes eternos, a resultante da tirania de suas leis. Busquemos figurar a solução para entendimento mais vasto. O planeta é uma grande escola onde o espírito humano efetua um curso de aperfeiçoamento. O Senhor do Universo permite que os alunos organizem os regulamentos do enorme educandário, à sombra de suas leis inelutáveis. Eis que os discípulos revoltam, disputam hegemonias injustificáveis, encarceram-se em suas concepções absurdas no capítulo da política, da filosofia, da religião. Surgem os atritos imensos. Depois do império da ambição, é o império da morte. Quem poderia atribuir a Deus a desarmonia destruidora? Contra os que ousassem afirmá-lo, teremos a visão permanente das leis eternas, junto às quais Deus não permitiu a intervenção dos seus filhos inquietos. Por mais que as nações se empenhem nos embates sangrentos, o sol continuará prestando benefícios a todos. Indistintamente, o frio e a chuva chegarão a seu tempo. Flores e frutos surgirão ao lado das batalhas. Ainda que todos os milhões de alunos da grande escola marchassem uns contra os outros, ela continuaria equilibrada para todos, oferecendo a sagrada oportunidade que os discípulos ainda não chegaram a compreender. Vede, pois, a grande leviandade dos que ousam atribuir a Deus o movimento de incompreensão e ignorância das criaturas. Emmanuel. Chega a ser até triste, né? Pois é. Guerra é sempre algo inaceitável. E às vezes a gente fala, cadê Deus que não está vendo isso? Ele continua deixando a terra equilibrada para a gente ver que o desequilíbrio não é da parte dele, é do humano. A gente gostaria de muitas intervenções, né? Tem hora que eu falo para você, André, gente, cada coisa eu falo assim, você não é que eu desejo a morte, mas eu queria que Deus desse uma parada na pessoa, assim, ó, congela essa pessoa, que ela está fazendo muito mal para todos. Enfim. Pois é. Como disse Jesus, né, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vier o escândalo, hein? É livro dos Espíritos também. Não queiramos estar na pele dos tiranos da humanidade aí. Essa turma aí vai acertar contas pesadíssimas, não vai ser fácil não, viu? Tem criança morrendo de fome no mundo nesse momento, Pois é. por causa de guerra. Crianças, adultos também, enfim, idosos, enfim, todo mundo está sofrendo, né? Vamos então ao nosso evangelho número 24, hoje, seguindo aqui a sequência, dando um abraço aqui para a nossa querida Conceição Anselmo. Chegou a Cássia Garbelina Oliveira, da nossa querida Birigui. Um beijo para ela e para toda a família biriguiense que nos acompanha aqui.
Cássia é beijo gente grande. boa demais. Pois é. E vamos lá então para a nossa leitura. Se você tiver com o seu evangelho aqui, me acompanhe. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos ainda no nosso capítulo 3º. O capítulo se chama Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Estamos adentrando aqui uma orientação ditada pelo espírito de Santo Agostinho, lá em Paris, no ano de 1862. Mundos de expiações e de provas. Vamos lá? Que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou num mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, e os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados, por algum tempo, entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. E vamos ao comentário da Estela. É uma definição que, às vezes, quando nós pensamos, poxa, então estamos em um mundo de provas e expiações, e está dizendo para nós que de vez em quando a gente vai tropicar aí em algumas pessoas que elas parecem totalmente diferentes de nós. E como a gente havia dito há uns evangelhos atrás, nós todos temos hoje o merecimento de cruzar muito pouco com pessoas assim, cruéis, que praticam injustiça. Mas quando nós vemos essas criaturas, pode gerar dentro do seu coração um desânimo. Parece que você está nadando contra uma maré e uma onda muito forte, gigante, e seus braços começam a cansar.
É aí que a mensagem do Evangelho, meus irmãos, tem que tocar muito fundo no nosso coração. Porque nós vemos pessoas boas. Quando você vê uma pessoa boa desanimar por algum ruim que fez alguma coisa, uma injustiça, uma crueldade, esse ruim, a gente só torce para que ele cresça. E o bom, a gente torce para que ele continue. Então vocês, nós todos aqui, ó, estamos em 100 aparelhos ligados. São 100 pessoas, daí até mais pessoas assistem junto. Somos em mais de 100 pessoas buscando uma melhoria íntima para melhorar o mundo. E de vez em quando você sente assim, tá tudo perdido. Pronto. O caos se estabeleceu aqui. Olha o que o fulano tá fazendo, olha a injustiça do outro. Esse desânimo não faz a máquina andar, não faz o mundo melhorar. E eu sei que com as últimas notícias, principalmente no momento atual que estamos vivendo uma guerra, né, não está aqui atingindo diretamente o Brasil, mas imagina que estamos todos na imensidão da galáxia, dentro todos de um quarto, é uma bola. E ela está poluída. Ela está energeticamente muito mal das pernas. Só que isso não é para a gente desanimar. Ontem eu li uma notícia que me deixou muito feliz e nos inspira também, cada um no seu quadrado. Uma notícia de que alguns cientistas desenvolveram uma técnica, uma substância, em que eles foram lá na África, perto dos rinocerontes, sedaram os rinocerontes, aplicaram essa injeção nos chifres dos rinocerontes, e ele não tem problema tóxico nenhum, não vai acontecer nada com o rinoceronte com essa substância, mas essa substância vai ficar fluorescente. Ficando fluorescente, vai facilitar a grande máfia que existe, a matança que existe do pessoal que vai lá, mata o rinoceronte para pegar o chifre dele. É claro que se a gente estivesse no mundo evoluído, não ia existir mais um caçador de rinoceronte. Não ia. Mas um cientista não desistiu por causa dos caçadores. Ele continuou trabalhando. Mas, cara, você é um cientista, tua equipe aqui tem 5. Os caçadores, eles são em centenas. Ele não desistiu, ele foi lá e desenvolveu isso aí, ó. E isso deve nos inspirar. Isso deve inspirar você, dentro do seu quadrado, continuar fazendo as coisas boas. Mas, Estela, o cara que tem o poder está fazendo coisa errada. O outro lá que podia parar a guerra não para. Cuida do seu quadrado. Porque vai fazer uma diferença gigantesca no todo. Se esse cientista dos rinocerontes tivesse só parado e olhado os rinocerontes mortos, gente, é uma cena brutal, lamentável, que o nosso coração fica ardido de pensar assim, meu Deus, dá um infartozinho, caçador do rinoceronte ali. Você tem noção que Deus pode interferir? Mas ele não faz nada. Ele não faz nada no sentido de ele é relapso, ele é condescendente com o crime, não. É livre-arbítrio. O caçador tem livre-arbítrio. As pessoas que cometem injustiça, têm livre-arbítrio. E quem sou eu nisso tudo? Eu tô fazendo minha escolha agora. Você acorda com um noticiário que te dá uma notícia desagradável? Eu poderia estar murcha aqui. Ah, você não vai fazer evangelho hoje, não. Pô, olha aí, adianta nada. O pessoal aí, ó, tá acabando com tudo. Mas eu tô fazendo a minha parte, você aí tá fazendo a sua parte. Sabe aquele bolo que ontem você falou assim, nossa, eu vou fazer um bolo amanhã, que eu vou dar um pedaço pro fulano. Desanima não, faz o bolo. Ah, nem vou varrer a calçada, você. Pra que eu vou varrer a calçada? Você viu que a fulano lá da frente lá não varre a calçada? Eu não vou varrer também minha calçada. Varre a tua calçada. Faz a sua parte. Enquanto o mundo está em guerra, enquanto nós vemos pessoas tomando decisões que vai afetar milhões de outras pessoas, somente com uma caneta, existe um cientista lutando contra o câncer, o outro contra o Alzheimer, o outro contra como uma tecnologia. Gente, eu comprei um carro. Comprei, não, ganhei.
Os boletos aqui, ó. Os boletos. O meu carro avisa se vai bater. Eu fiquei encantado, quer dizer, eu não sei se eu te falei. E não é um carro luxuoso, não, mas é a tecnologia que chegou para nós. Você está estacionando e eu tenho muita dificuldade com a visão periférica, como toda mulher. E aí eu sempre fico assim. Tem hora que eu tô sentado lá do oceano e ele faz uma curva, eu falo assim, nossa senhora, vai pegar em tal lugar. Mas ele tem uma noção de espaço maior que eu, periférica. É coisa de mulher e homem isso, né? O meu carro avisa se tá perto do obstáculo. Eu falei, isso é fantástico, mas... E sabe quem que inventou isso? Um cara que não desistiu do progresso. Que tava a guerra não sei das quantas, tava o vizinho dele brigando, tava um político fazendo uma arruaça, e ele continuou ali desenvolvendo uma técnica que talvez ele nem é brasileiro, com certeza ele não é brasileiro, chegou a mim e eu tô feliz. Ah, coisa material, Estela, que bobeira. Não, nada é bobeira, gente. Qualquer coisa que você faça que arranque um sorriso de alguém não é bobeira. O problema é que nós vemos, então, nós lemos esse trecho que o Sandra leu para nós, mostrando a categoria em que nos encontramos, que de vez em quando ali você vai encontrar pessoas ruins. E o problema é que você às vezes não encontra ela pessoalmente. Problema não, graças a Deus, né? Só que o noticiário vem e esfrega ele na tua cara na hora que você tá almoçando. E aí aquilo fala assim: pra que eu vou cultivar o meu jardim? Tá tudo seco aí, ó. Ninguém tá cultivando nada. Não deixe o desânimo se instalar na sua mente. É isso que o mal quer. É isso. Nós estudamos o Evangelho. A gente poderia aqui ficar falando de como a terra é, de como a terra não é, mas o Evangelho é feito para que as suas ações possam combinar com o que está dizendo aqui. E as suas ações não combinam só que então tá, então o mundo é prova e expiação, esse é meu tamanho. Não! Está mostrando para nós que é para frente. Construtores do progresso olham para frente, não olham para trás, não olham para o lado. Não desiste de nada bom que você ia fazer por conta de ver que o fulano, não sei, tá um caos, a família do outro. Você viu, Luciano? 3 divórcios na família esse ano. Lascou. Tá tudo danado. Você viu? O artista ali divorciou também, então não tem mais família. Não pense assim. Cuide da sua família. Você viu, Luciano? Os molecados aí agora tá usando o tal do vape, pronto. Desanima ter filho. Você vai ter filho porque hoje você tá lutando contra... Não desanima de nada que é bom. Nada. Porque nós temos uma tendência de olhar o negativo. E quando nós olhamos o negativo, a gente sente, também tem negativo dentro de nós. Não se deixa pegar essa fatia que não é tua e colocar para dentro do peito. Continua, pega o seu dia, enche ele de propósito, enche ele de vida. É isso que é uma terra de progresso. Ah, Estela, o que adianta eu fazer assim e o meu bairro todo? Adianta muito, nós já falamos disso aqui, eu vou falar de novo, vocês vão saber que é real. Quando você vai e pinta o portão da sua casa, com esforço, tinta não é barato, pintor não é barato, se você for fazer a lambança sozinho, fica caro também. Tudo fica caro. Só que depois que você pintou, o outro vizinho fala, que legal, né? Vou pintar o meu também. E o outro também, e o outro também. Não aconteceu esse movimento há uns 3 anos atrás aqui em casa? Nós pintamos porque a gente viu o vizinho pintar. Aí o outro pintou, o outro... que quer dizer isso? O que quer dizer que as suas boas ações, elas são observadas. E as pessoas dão continuação na beleza do mundo. Continuação. Você vai desanimar. Você entra num trabalho, numa empresa, todo mundo lá é esculhambado. A empresa, a gente estava conversando isso semana com nossos amigos, que existem empresas que dizem assim, ó, mulher, vocês têm que vir aqui de batonzinho, bonitinho, para atender o cliente. Tem empresa, tá nem aí, você acorda, do jeito de se acordar, você vai. Isso é bom? O livre-arbítrio para todo mundo assim? É ótimo, nós vivemos livre-arbítrio, mas faz você a diferença. Comece bem arrumadinho, porque se a pessoa esculacha no visual, ela vai começar a esculachar no cheiro,
Você vai trabalhar com uma pessoa que tem CC. Afinal, tudo aqui é assim, ó. Nem escova os dentes. Afinal, faz parte, né? Tudo feio e fedido. Do feio, fedido e bagunçado é o caos estabelecido. Faz você a sua parte. Ah, então eu tenho que ir bonito no lugar, não é bonito. É cuidado. Quando você já percebeu que quando você dá os presente para pessoas, você tem uma grande satisfação de dar um presente para uma pessoa que se ama? A pessoa se ama. Agora aquela pessoa diz, imagina, eu não mereço, eu não precisava. Não é gostoso. É gostoso conviver com pessoas que se amam, e pessoas que se amam estão fazendo coisas. Elas não estão paradas reclamando. Imagina se hoje a gente for reclamar dos preços da comida. Eu vou cozinhar, falando, nossa senhora, vou economizar aqui, porque isso aqui tá muito caro. Eu paguei caro nesse feijão aqui, eu paguei caro nessa. Paguei. Que tipo de comida eu vou fazer? E olha, vamos falar a verdade, hein? Se eu falar pro senhor, pega um caderninho aí com 10 coisas pra você reclamar agora. Ó, 10 coisas do que, Esther? Da tua casa. Vixe, olha, eu queria que essa parede não sei o quê. Eu queria que o sofá não sei o quê. 10 coisas do seu marido, da sua esposa, olha. Porque a gente tem criatividade para reclamar, é muito rápido. Então nós temos que ter criatividade de ser pessoas que participam do progresso. Não desanima. Sim, o Evangelho diz para nós que estamos aqui em várias categorias de espíritos. Livro dos Espíritos também. Mas basta você saber qual categoria você se encontra. Tem a categoria do estacionado ou reclamou indignado. Cruza os braços e fala, não vou fazer nada. Enquanto tudo não melhorar, não vou fazer nada. Para de estudar, para de mover o mundo, para de arrumar a casa, para de se limpar, daqui a pouco tá no quarto. Escuro, em depressão. Bora mover o mundo, gente. Eu preciso de você, você precisa de mim. É sempre assim, sempre. Que a gente tá na bolinha, não é? Aí vem o evangelho e diz que nessa bolinha tem um monte de gente estranha, festa estranha com gente esquisita. Quem é você nisso tudo? Então bora lá, gente. O progresso. Vamos fazer o negócio acontecer. Vamos ser diferentes dentro do nosso quadrado. E o seu quadrado inspira o quadrado vizinho. O seu quadrado inspira gerações. Vocês já viram filhos de pessoas que são organizadas? São organizados também. Uma hora ele começa a se organizar. Sabe quando? Não, Estela, não é assim não. Aqui em casa é tudo arrumadinho, mas o quarto do meu filho é uma bagunça. Deixa ele casar. Deixa ele casar com alguém que é bagunceiro, ele não vai aguentar, porque ele vai lembrar que ele veio da organização. E é isso aí, gente. Desanima não, hein? Não desanima não. Pois é. Quando se fala em mundos de provas e expiações e provas, melhor dizendo, automaticamente a gente percebe que nós vivemos uma grande miscigenação, uma grande miscelânea. Percebam que é muito destacado por Santo Agostinho que nós convivemos com seres ainda semi-primitivos ali. São seres, a gente pode classificar alguns como de tribos, como por exemplo os aborígenes lá na Austrália. A gente encontra os índios aqui no Brasil e em América Latina inteira. Estamos diante da exemplificação de que existem várias categorias evolutivas. Não tem nada a ver com bondade, tá, gente? As pessoas que são ignorantes não podem ser consideradas más pessoas, não, muito pelo contrário. E olha que bacana a gente ter a notícia de que Deus presenteia todo mundo com a oportunidade de conviver com alguém que está acima. Então você encontra, por exemplo, dentre os indígenas, encontra pessoas já numa civilização e com uma capacidade intelectual um pouco acima do normal, para que essas pessoas ainda mais primitivas possam aprender com aqueles que estão acima deles. E assim acontece conosco. Quantas pessoas não estão acima de nós, né? Em intelectualidade, em bondade. Eu vou sempre citar o exemplo, para não ter medo de errar, do Chico Xavier, né? Que o Chico era alguém notável. Apesar já dos seus 23 anos de ausência física entre nós, quase um quarto de século sem o Chico Xavier, já pensou, é um tempo muito significativo, mas eu duvido que ele vai escapar da nossa lembrança até o fim dessa nossa jornada aqui. Aliás, a humanidade vai ainda estudar muito Chico Xavier.
E observando, por exemplo, essa semana aí teve a entrevista do nosso querido Adelino da Silveira, ali no podcast Paranormal Experience, e o Adelino fez 2 horas ali de entrevista, praticamente 90% falando da convivência dele com o Chico. O que será o Chico, se não alguém que já está muito à frente de nós? Nós, o que eu digo, pessoas comuns, no geral da humanidade. Alguém que veio doar sua vida em prol de uma causa cristã e uma causa de ensinar a bondade através da prática, através das suas palavras, através do seu gestual, através da sua maneira de ser, da sua maneira de lidar com as adversidades. O Adelino fez um grande destaque nessa entrevista, inclusive fica o convite para quem quiser assistir aí, tá no YouTube, eu coloquei até no meu Facebook, fiz edição do vídeo, extraí ali partes desnecessárias ali de propaganda e tal, e coloquei no meu Facebook, quem quiser assistir tá só pesquisar aí que você vai encontrar. Basicamente nós encontramos a descrição de um homem bom, que durante toda a sua vida realizou vários feitos, várias atitudes. Isso nos inspira. Como a Estela falou do exemplo aqui da pintura no portão, tudo que você faz de bom acaba sendo observado e vira espelho para alguém. Esse mundo, então, de expiações e provas que nós vivemos é um mundo que transita e se encaminha para o próximo tema que nós vamos estudar semana que vem, que é o mundo de regeneração. É um mundo onde o bem prevalecerá, ou seja, haverá mais bem do que mal. Mas ainda, nós estamos vivendo em um mundo ainda onde o mal ainda é maior do que o bem, infelizmente. Mas faz parte do processo. Gostei muito do aconselhamento da Estela para nós, porque se a gente resolver ficar cansado ou achar que vale a pena parar, nós estaremos continuando a merecer que nós estejamos ainda inseridos no mundo de provas e expiações. É o desânimo, né? Se eu continuo, se eu persevero, se eu faço a minha parte, como a Estela falou, tem coisa que se a gente vê no noticiário, você fica assim, meu Deus, quanta injustiça, quanta maldade, quanta vingança, quanta acidez, quanta perversidade, quantas pessoas batendo palma para isso, quanta malignidade, quanta gente achando normal, normalizando o mal. Causa uma certa sensação de que as coisas parecem que estão retrocedendo. Parece que o mundo está andando para trás, ou seja, ao invés de caminhar para frente, parece que o mundo dá passos, passos vacilantes, recua. E a verdade é que aparentemente isso está acontecendo, mas de fato não é real. Porque vivemos em um mundo onde tudo está encaminhando para o progresso, mesmo aqueles que estão realizando maus feitos não estão percebendo, que estão conclamando aqueles que já entenderam o bem a cada vez se fortalecerem mais. Dentre as leis morais contidas em O Livro dos Espíritos, existe uma que eu gosto muito de citar, que é a lei de progresso. Se a gente pegar e estudar essas leis, nós vamos compreender que desde que iniciou a era da humanidade aqui nesse mundo, não houve nenhum momento onde aconteceu algum retrocesso. Por mais que aconteceram muitas coisas desagradáveis, como a gente pode citar aqui a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, dentro do planejamento divino, essa permissão que foi dada pelo Criador para que isso acontecesse, como disse o texto do Emmanuel no outro livro ali que a Estela leu no início, não foi Deus que providenciou que a guerra acontecesse, sem dúvida nenhuma seria uma insanidade, alguém que nos ama, providenciar que a gente se destrua. Providência é sempre observadora, ela não é censuradora. Ela deixa cada um colher aquilo que planta, mas ela não te censura. Se você quiser sair da sua casa hoje, agora, deixar esse vídeo aqui, joga o celular aí no chão, o computador, larga de lado e sai para a rua aí, aprontando insanidades, a providência divina não vai te impedir. Talvez a polícia te pegue, né? E te impeça que você continue.
Por exemplo, eu vou sair com o carro aí a milhão aí, eu não tô nem aí, vou andar 100 por hora aqui dentro do bairro da minha cidade aqui. Cuidado pra polícia não te pegar, porque se ela te pegar, você vai preso. Isso se você não se esborrachar em algum poste por aí e não se matar, né? Então, assim, onde eu quero chegar com isso? Deus não te censura, sabe? Ele só que ele vai. Ele criou uma lei que você vai ter que colher aquilo que você vem plantando. Qual que é a recomendação para nós, então? Não deixe de plantar. Não deixe de continuar persistindo, perseverando. Mesmo em um ambiente onde parece que todo mundo está hipnotizado pelo mal. Mesmo em um ambiente onde você percebe que existem seitas disfarçadas de benfeitorias e que promovem o caos, promovem o ódio, promovem a injustiça e acham que estão fazendo coisas boas. Mesmo diante desses fatos que acontecem na política, na sociedade em geral, nas religiões, acontece na política local, na política estadual, na política nacional, na política mundial. A insensatez é algo que é permitido pela providência divina. Só como falei há pouco ali, ai daqueles que promoverem a insensatez, promoverem o caos, promoverem o ódio, promoverem a guerra. Portanto, meus amigos, a nossa ordem é, vamos prosseguir. Como diz o nosso amigo Orson Peter Carrara, o Orson sempre termina a palestra dele falando a seguinte palavra: prossigam. E eu mudo aqui o tempo verbal, né? Prossigamos, todos nós. Nos lembrando que existem os primitivos entre nós para aprenderem eventualmente com nós que já não estamos mais na primitividade. Mas nós estamos aqui numa primitividade em relação a esses grandes nobres que estão entre nós. Alguns deles ainda estão, muitos estão chegando, essa é a notícia boa. Muitos estão retornando, que estavam há séculos na vida maior, estão retornando para ajudar no progresso da humanidade. Então, a gente fica assim, poxa, que pena, você viu, o Divaldo desencarnou, o Chico desencarnou, tanta gente boa aí desencarnando, é o Papa, e mais não sei quem, etc, etc, etc. Emmanuel está encarnado. Pois é, só que a gente esquece que quando nós estamos aqui numa via de mão dupla, tem uns indo embora e outros chegando. O Divaldo Franco falou numa entrevista aí há uns anos atrás, aliás, numa dessas lives que ele sempre fazia, que estão reencarnando, aliás, já vieram, estão no programação reencarnatória já desde 2000, do ano 2000, de 250 mil espíritos de alta nobreza moral. Portanto, hoje eles devem estar na faixa aí dos 20 anos de idade, 20 e pouquinho, né? Então, meus amigos, não desanimemos, pois o progresso, ele está e ele vai chegar para aqueles que persistem, para aqueles que continuam fazendo a sua parte, para aqueles que não entram no jogo, para aqueles que têm um bom filtro de bom senso, de descobrir assim, se é mal para o outro, uma hora vai ser mal para mim também. Tá sendo ruim para alguém? Ah, mas é alguém que eu não gosto. Então, tô nem aí, dane-se. Já vira pro seu lado. Tome cuidado, que a indiferença em relação ao mal pode ser algo que vai chegar até você. Aliás, todo tipo de indiferença, todo tipo de muro, né? Toda vez que você está em cima do muro, você já está do lado do mal e não está percebendo isso. Eu vejo muito assim, hoje em dia, nesse distanciamento das coisas de Deus, as pessoas dizerem o seguinte: olha, quer saber? Não tô mais nem aí com nada. Cansei. E eu até entendo essas pessoas. Não é incomum não a gente perceber isso. Só que eu te digo, se você resolver entrar para essa turma dos que cansaram, você vai descansar num lugar muito ruim. Porque você vai falar assim, tá, então eu vou descansar. Agora, como eu tô cansado, né? Eu vou, ó, fazer igual Pilatos, lavar minhas mãos. Se você lavar suas mãos, você vai viver num ambiente de tristeza, com as mãos limpas. Então, às vezes é melhor ter a mão um pouquinho suja,
e você está trabalhando, está pegando o cabo da enxada. Vocês entendem o sentido figurado da enxada que eu quero dizer, né? Não deixe de continuar trabalhando, arando a terra aí. Não deixe de continuar capinando. Não deixe o mato crescer na sua vida, não. Pega no cabo da enxada aí. Vocês entendem que a enxada que eu digo aqui é uma enxada moral, né? De esforço, de trabalho, de perseverança. Acorde junto com o sol para descansar quando ele se pôr. Não deixe de frequentar a casa espírita. A gente que anda muito nas casas espíritas, de 30 cidades aqui da região, aqui de São José do Rio Preto. Eu observo com grande pesar, assim, muitas casas espíritas vazias. E não são só as casas espíritas que estão se esvaziando, são os corações. São as pessoas que estão se esvaziando, se deixando levar e seduzir por uma vida material, se deixando levar pelo conforto doméstico, pela indiferença consigo mesmas. E aí passa um tempo, a pessoa não aguenta mais. Ela entra em desespero, em pânico. Ela está em casa com todo o conforto, com comida farta na despensa, na geladeira, com tecnologia, com conforto, com ar-condicionado, com ventilador, com tudo. Está tudo tranquilo. Chuveirinho quente, gostoso. Só que a pessoa está se sentindo vazia, infeliz, solitária, sem propósito, sem esperança. Então eu te digo aqui, sem medo de errar, não deixe de participar de algum movimento, seja ele qual for. Se você não tem nenhum tipo de frequência assídua a alguma crença, alguma religião, faça essa busca. Independente de ser na doutrina espírita ou não, vá na igreja católica. Você tem simpatia? Vá na igreja católica. Essa semana uma amiga minha falou assim para mim: Você, André, eu vou te dizer um negócio, você não fica aborrecido comigo, não? Pensei, quem sou eu para ficar aborrecido com alguém? Mas tudo bem, deixa ela falar. Ela falou assim: Olha, tô deixando de frequentar a casa espírita e vou começar a frequentar a igreja evangélica para acompanhar os meus filhos. E eu falei assim para essa pessoa: Você está absolutamente correta. Você está cultivando a sua família. Você está sendo presente na vida dos seus filhos. E os teus filhos escolheram ir para a igreja evangélica, isso está ótimo. Lá Deus está lá também. Tem algum lugar que Deus não esteja? Eu falei, ai, que bom que você me falou isso. Eu estava já preocupada, não sabia se você ia, né, falar que eu estou errado, que eu estou seguindo um caminho errado. Eu falei, de jeito nenhum. Eu ia te criticar sim. Se você me falasse que você não vai em lugar nenhum mais, aí eu ia te criticar. Aí eu ia falar para você que você está dando sopa pro azar aí. Agora, se você vai numa igreja, você vai seguir uma outra crença, mesmo que você esteja lá, assim, seguindo alguns preceitos que talvez você não concorde, eu acho que aquilo não faz sentido, você já tem a doutrina espírita dentro de você. Isso basta. Não importa que você não vá mais. Para mim, o que importa, e para a providência divina, o que importa é que você frequente algum lugar. Que você vá em algum lugar. Para que você fuja desse mundo de provas e expiações e entre numa próxima etapa aí, em mundo de regeneração. Ou será que são só os espíritos que vão entrar para o mundo de regeneração? Não. Os umbandistas, candomblé, protestantismo, catolicismo, todas as religiões vão ser promovidas a mundo de regeneração. Então, meus irmãos, seguindo aqui mais uma vez o Santo Agostinho, ele coloca que algumas pessoas que estão aqui no nível mais evoluído, olha o alerta para nós, hein? Um alerta poderoso, eu não posso deixar de falar isso antes de acabar aqui. Muitos dos que são mais evoluídos entre nós, muitos dos civilizados, ele fez uma comparação ali entre os primitivos, né, os índios, etc., os povos mais ainda em processo evolutivo, um pouquinho atrás de nós, porque foram criados antes de nós, aliás, foram criados depois de nós, corrigindo. Muitos desses evoluídos foram degredados de mundos já mais adiantados. Então a gente está achando que nós estamos aqui nadando na crista da onda, né? Que nós somos civilizados, nós moramos aqui no estado de São Paulo, moramos no Brasil, temos aqui tecnologia, transmissão ao vivo, nós estamos aqui muito, nossa,
Aí vem uma notícia que eu vou até falar baixinho que você não conta pra ninguém não. Talvez nós aprontamos muita coisa errada em outros mundos melhores que o nosso. Parou pra pensar nisso já? Parou pra pensar que você já poderia estar vivendo um mundo superior à Terra? Quem são essas pessoas? Será que são sempre os outros aí? Essa turma aí, ó. Será que não tem um risco da gente estar no meio desse balaio, não? Parou pra pensar que eventualmente você foi rebaixado? Porque você se rebaixou em um mundo mais adiantado que a Terra? E foi, vocês vão entender a brincadeira aqui. Você foi promovido a vir viver em um mundo menos tecnológico, menos avançado, com a presença ainda de espíritos em processo evolutivo primário. Você poderia estar vivendo, você, talvez eu, poderíamos já estarmos vivendo em mundos onde tudo é um pouco mais equilibrado, onde o bem prevalece o mal. Mas nós estamos aqui, nos achando aqui a última bolacha do pacote, e na verdade nós somos mesmo a última bolacha do pacote, só que aquela bolacha amassada, quebrada, sabe? Sabe aquela que quando cai o pacote no chão, ela quebra, ela dá ponta, né? Ela é a última que você pega. Só que ela tá toda quebradinha. Então nós somos sim a última bolacha do pacote. Só que a maioria de nós é uma bolacha que está partida nos 200 pedaços. O que nós vamos fazer com essa informação? Eu vou pegar para mim a lição de que, sem dúvida nenhuma, eu devo ser um desses degredados aí. Como tem, por exemplo, citação do livro Os Exilados de Capela, provavelmente se eu pudesse ter controlado os meus impulsos em vidas passadas aí, eu estaria já hoje promovido a viver em um mundo como Capela é hoje, de avançadíssima tecnologia e moral, de abolição da corrupção, de abolição de doenças incuráveis, de uma grande longevidade. Inclusive, eu estava ontem pensando assim, puxa, eu esqueci de falar, de citar no Evangelho da semana passada, uma descrição dada aqui no capítulo anterior, que em mundos mais avançados as pessoas vivem mais. Nós estamos aqui cogitando a possibilidade de a gente chegar nos 90, 100, né, como a gente falou no início, em mundos onde você vive até 300 anos. E não é viver 300 anos como um velhinho capenga, não. É 300 anos vivendo bem. Você vai chegar lá nos... Quantos anos você tem? 250. A aparência de como a gente tinha aqui com 25, 30 anos de idade. 40 anos de idade. Você não gostaria de viver até os 300? Com uma potencialidade de um adulto, um jovem adulto de 30, 35 anos de idade? Pois é isso que nos espera em mundos superiores. Só que os mundos superiores precisam de pessoas superiores. É preciso haver uma regeneração íntima. Nós vamos falar disso bastante semana que vem. Então, meus irmãos, eu deixo a reflexão aqui, vestindo a carapuça da minha pessoa aqui, de que se eu estou vivendo nesse mundo aqui, repleto de injustiças, de coisas que eu não concordo, eu vim aqui para ajudar a isso se modificar. Não vim aqui para me lamentar nem para lavar as minhas mãos. Não vim aqui para me esconder, para me ausentar, para permanecer como chamado isentão. A isenção nos torna neutros e a neutralidade não constrói nada. O Livro dos Espíritos nos destaca algo muito poderoso. O simples não fazer o mal é uma promoção do mal. Ou não fazer o bem, não, eu não faço o bem, mas também não faço mal para ninguém. Pois é, então saiba que você está fazendo mal. Quando nós deixamos de fazer o bem, nós estamos deixando que o mal prepondere, que o mal se eleve. Como disse a Rosângela Monzani, uma boa lembrança aqui que ela escreveu há pouco, o bem tem que deixar de ser tímido. O mal, ele é audaz, né? Ele é bocudo, ele é presente, ele é
Ele não se preocupa se vai ferir, se vai ofender. Ele chega já de sola. E o bem fica nessa de ser tímido, de ser aí pacato, pacífico. Eu sou cristão, sabe? Então eu não me envolvo com essas coisas. Pois é, ser cristão não é ser covarde não, viu, meus irmãos? Jesus nunca ensinou ninguém a adotar a covardia, a ausência. Nós precisamos marcar território, sem violência, sem agressão, sem vingança, sem prática do mal. Mas nós precisamos mostrar a nossa cara. Senão nós continuaremos vivendo em um mundo onde os maus nos dominam, como a gente percebe que tem acontecido. Vamos tomar partido ou não? Vamos tomar, como dizia minha avó, tome tenência, meu filho. Vamos tomar tenência. Não é isso? Agradeço aqui, eu estou vendo que muita gente comentou. A Estela está pedindo para passar aqui, que é para subir aqui. Eu achei legal. Estou vendo aqui um relato do Paulo Cruz. Ele disse assim: não conheci o canal de vocês, sou de Salvador, 66 anos e frequento a Mansão do Caminho, fundada pelo Divaldo, né, pelo tio Nilson, desde os 17 anos de idade. Tinha muita aproximação com o tio Divaldo e tio Nilson. E ouvi muito ele falar o que vocês estão falando. Poxa, Paulo, vou até colocar o comentário dele aqui para não parecer que eu estou inventando isso. Obrigado, meu irmão. Que honra para nós. Estar em concordância com o Divaldo é para nós um grande privilégio, que é o nosso mestre. Tive a honra também, viu, Paulo, de estar com o Divaldo algumas vezes aqui em São José do Rio Preto. E a gente, sem dúvida nenhuma, tem uma dívida eterna de gratidão por tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele orientou e todo o exemplo de vida do nosso inesquecível Divaldo Pereira Franco. E o seu braço direito, né, tio Nilson, que fundou essa cidade aí, encravada dentro da cidade de Salvador, né? Fica o nosso abraço a você, viu, Paulo? A todos os nossos irmãos baianos, frequentadores e trabalhadores aí da Mansão do Caminho. Mais alguma coisa? Meus irmãos, vamos encerrando aqui, porque o nosso tempo, ele é meio implacável, sabe? O relógio, ele não dá uma diminuidinha, sabe? E como disse o nosso Luciano Praciano, olha que frase sucinta e muito real. O mal se aproveita do vácuo do bem. Você está podendo fazer o bem, mas você não está fazendo? Você está deixando no vácuo. Quem vai pegar esse vácuo aí? O mal. Porque o mal é igual... Vocês já assistiram já aquele desenho animado dos anos 60, 70, chamado Corrida Maluca? Vocês lembram disso? Tinha lá um indivíduo chamado Dick Vigarista. O Dick Vigarista, ele o rabugento, o cachorrinho dele dá aquela risadinha assim. O Dick Vigarista estava sempre arrumando um jeito de fazer alguma vigarice, sei lá o nome. E o Dick Vigarista aproveitava, toda vez que alguém estava ali precisando de uma ajuda, ele pegava e passava correndo na frente, deixava a pessoa comendo poeira. Quer dizer, o Dick Vigarista era um indivíduo que representa muito bem a figura de quem vive no mal. Só que no fim, ele nunca ganhava corrida, você reparou? O carro dele pegava fogo, ele caía na ribanceira, o pneu furava, ele não conseguia concluir a corrida, ele nunca ganhou a corrida maluca. Então, o Dick Vigarista é a representação do que o Luciano Praciano falou aqui agora. Ele se aproveitava do vácuo do bem. Só que tem hora para acabar o mal. O bem não, mas o mal tem hora para acabar. Basta observar na história da humanidade. Onde estão os grandes tiranos da humanidade? Cadê eles hoje? Tem algum deles aí que perseverou? Ou que deram sequência à malignidade deles? Todos viraram pó. Então vamos seguir no caminho do bem, meus irmãos. Sem nos aproveitar do vácuo do bem. Porque se você não estiver no bem, então você está se aproveitando do vácuo do bem. Nós temos que ser os promotores do bem. Né? E é isso aí. Vamos fechar então com o nosso momento da oração? Bora. Eu vou lá cuidar da minha mãe. Valeu, gente. Até semana que vem. Então, Dia dos Pais da semana? Domingão, agora Dia dos Pais, dia 10. Pois é. Então, Deus abençoe a todos. Uma ótima semana a todos. E prossigamos, É isso aí. Como diz o nosso Orson Petri Carrara,
Quero te convidar, se você não pegou sua água aí, ó, você vai ganhar 30 segundos para buscar sua garrafinha. Ah, esqueci minha garrafinha. Pega aí o seu copo. Eu já tô com a minha água aqui, com o meu salzinho rosa do Himalaia aqui no fundo. Não sei se dá para ver, ó. É um pouquinho aqui, só que é bem pouco, né, que eu tomo. Você já começa o dia, os eletrólitos aí, todos vigorosos na corrente sanguínea. Um sal bom, né? Tem que ser sal de qualidade, não pode ser sal comum refinado, não. Que aí faz aumentar a pressão, te judia aí. Tem que ser sal rosa ou sal marinho, sal mossoró, né? Aquele sal grosso, moído. Vamos então para o nosso momento da oração. Quero te convidar para falarmos com Jesus. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, mais uma vez nos sentimos honrados diante da tua presença. De forma alguma, mestre, não queremos te bajular. O Senhor não precisa disso. E nós também não ganharemos nenhum tipo de evolução realizando esse tipo de tarefa. Estamos aqui honrados com a tua presença porque nós sabemos que a tua influência tem chegado até as nossas mentes e promovido uma abertura de alguns portões mentais que antes estavam fechados e agora passam a ganhar uma nova abertura. Mestre Jesus, que esses portões que se abrem nesse momento em nossas reflexões possam nos conduzir a um despertar aí urgente, a um despertar em favor do bem, em favor da justiça, em favor do distanciamento de sentimentos mesquinhos, como vingança, ironia, deboche, desrespeito. Que possamos ser teus promotores, mestre, nesse mundo, e quando percebermos que estamos equalizados contigo, haverá um grande processo evolutivo em nossas vidas. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa aqui presente, que nos dá a honra da sua presença, nos dá a honra da sua amizade, do seu companheirismo, da sua fidelidade, agradecendo a todos que ajudam com que esse trabalho aconteça, através dos seus comentários, dos seus compartilhamentos, enfim, dessas pessoas que são promotores do teu evangelho. Abençoe cada uma pela coragem de demonstrarem sua fé, de não vacilarem em estarmos juntos toda semana aqui às 8 da manhã. Sejam todos abençoados. Aqueles que assistem, às vezes caladinhos, não fazem comentários, mas estão aí, ligados em nossos pensamentos, em coletividade, promovendo um grande campo de força mental que leva os nossos benefícios criados dentro da nossa consciência para toda a humanidade. E esses benefícios, mestre, que nesse momento queremos destinar a todos os nossos irmãos habitantes aqui do nosso planeta, que estão passando por qualquer tipo de dificuldade financeira, material, dificuldades espirituais de ordem psiquiátrica, psicológica, dificuldades com a sua saúde física, que todos possam se sentir renovados, fortalecidos e, se possível, mestre, curados. Que a abundância possa chegar a todos os cidadãos desse mundo. A abundância não somente material, mas a abundância de boas ideias, a abundância de fraternidade, a abundância de compreensão ao próximo. E quando tem alguém que não fala a mesma língua com a gente, não comunga dos mesmos ideais, nós possamos amá-los mesmo assim, porque são todos nossos irmãos. Que possamos também, mestre, fazer como o Senhor nos recomendou, que nós amemos os nossos inimigos. Aqueles que não têm muita simpatia por nós, nós também não temos simpatia por eles. Sejam todos promovidos à ascensão. Que possam experimentar felicidade, saúde e bem-estar. Para que possam um dia também, assim eles como nós, melhorarmos a nossa mente, o nosso psicológico, para que possamos, enfim, nos enxergarmos como irmãos e não mais como inimigos. Senhor Jesus, promova o equilíbrio aos nossos políticos, aos nossos governantes,
àqueles que devem defender o bem e a justiça, que façam isso com bondade, que tenham sim a mão firme quando for necessária, mas que essa mão não seja esmagadora, que ela seja como a tua mão, mestre, que veio nos trazer a espada, como o Senhor nos disse, mas que seja uma espada para cortar más emoções e más atitudes, nunca cortar a nossa carne, nunca nos ferir. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã abençoada. Abençoe também aqueles que vão nos assistir em outro momento. E permita-nos, mestre, estarmos aqui ainda mais engajados, com mais conhecimento, com mais alegria, com mais empolgação pela vida, com mais gratidão por tudo que nós já possuímos. Permita-nos novamente retornarmos na próxima semana, dando sequência a esse estudo que só nos faz bem, que ilumina a nossa casa, ilumina a nossa mente, ilumina até os nossos aparelhos eletrônicos, que ao invés de ficarem exibindo coisas desagradáveis, passam a veicular esse tipo de informação benfeitora em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado à equipe espiritual que nos assessora, nos acompanha, nos estimula, nos orienta, nos intui. Obrigado, Mestre, por tantas maravilhas em nossas vidas. E que assim seja.